Olá, eu sou a professora Eliana e venho falar hoje para vocês de um gênero literário que consegue educar de forma simples e objetiva. Nós estamos falando da fábula. A fábula é uma narrativa popular, ou seja, vem das expressões de um povo. A própria origem do termo já nos mostra isso. Fábula vem do latim. Fábula no latim significa fare, é o verbo falar. Fare significa falar. E a escrita da fábula sempre vem em forma de verso ou de prosa. E a fábula é sustentada sempre por uma lição de moral, constatada na conclusão da história. O elemento principal das fábulas é conter animais que falam, não é isso? Isso vocês já sabem. Quando a gente pergunta na sala de aula qual é a diferença entre a fábula e o conto, aí geralmente as crianças respondem que tem animais que falam e pensam como humanos, não é isso? E qual é a diferença? Como que separa o conto da fábula? Por quê? Porque o conto também tem animais que falam. A diferença é que a fábula tem moral e o conto não tem, tá? Então, isso acontece. Para que tem os animais? Se tem os animais, para ilustrar a história, né? De uma forma assim natural, os animais falam uns com os outros ou com os humanos, como se isso fosse normal, não é isso? Então, geralmente, as fábulas têm os textos curtos. E os animais, eles estão na história para trazer sempre uma boa ilustração. E o ensinamento vai ficar mais fácil sendo com os animais. Mas existe fábula também que não contém só animais, contém plantas, contém homens, não é isso? O grande objetivo da fábula é fazer com que a moral contida nela se transforme em uma lição de vida. Dentro dessa lógica, a fábula é usada para transmitir valores ou então para criticar uma conduta, né, explícita naquela história, entendeu? Transformando assim em ensinamento. Suas características devem espelhar um padrão, como, por exemplo, a história da lebre e da tartaruga. A lebre representa os preguiçosos que gostam de vitórias fáceis. E já a tartaruga representa o tipo de pessoas que são persistentes, batalhadoras, que vai à luta. A maior parte dos estudiosos nos falam que o berço das fábulas é a Índia. Ocorre pela existência de uma obra denominada Pantiatranta. Parece que é isso o nome, espero que eu não esteja errada, mas acho que é isso mesmo. Pantiatranta. Ela é considerada a mais antiga coleção de fábulas indianas. E são baseadas em tradições orais. Tão antiga, mas tão antiga, que não se sabe a época. Mais tarde, o Pantiatranta teve uma visão árabe chamada de Khalila e Dinima. Meu Deus, é tanto nome aqui que eu não sei se eu estou pronunciando da forma certa. Foi através dessa visão que a fábula chegou ao Ocidente e teve Esopo como seu maior representante. Então, eu já falei para minhas crianças de Esopo, então vocês já estão mais ou menos por dentro disso. Esopo foi um escravo que viveu na Grécia por volta do século VI a.C. Não se sabe ao certo onde ele nasceu. Alguns chegaram a falar que foi na Frígia. Seu nome passou a receber honrarias, criando um estilo épico e exótico, ficando assim as fábulas de Esopo como um estilo fábula esópica. O estilo trazia a apresentação da moral no final da história. Seu trabalho de divulgação das fábulas foi realizado oralmente, o que possivelmente fez com que se perdesse muito do seu trabalho.
Seu dono ficou tão maravilhado com o trabalho de Esopo que resolveu libertá-lo da escravidão. Suas histórias contadas pelo povo somente foi publicada muitos anos após a morte do seu autor. E ela foi prescrita por alguém. Eu tenho uma colinha aqui, deixa eu olhar quem foi que prescreveu a história de Esopo. Foi um escravo chamado Fedro. Isso mesmo. Esse escravo surgiu também de Roma. E foi realizado o registro das histórias de Esopo. O Fedro colocou o seu próprio estilo e trazia a composição latina dos romanos para a história. Realizou também uma importante mudança. Trouxe a moral da história no início do texto. Lembra que nas histórias de Esopo a moral sempre vinha no final? Fedro colocou o final da história no início do texto. Além disso, Fedro também criou suas próprias fábulas, cheias de simplicidade e de humor. Depois desse período, não se ouviu falar das fábulas. Até que no século XVII surgiu um jovem chamado, lá vem nome difícil, La Fontaine. Espero que esteja certo, hein? La Fontaine. E reescreveu as fábulas antigas. La Fontaine resgatou e reescreveu as fábulas antigas, só que com uma roupagem bem diferente. Agora, para finalizar esse vídeo, eu vou deixar aí uma curiosidade para vocês. Que tal pesquisar sobre La Fontaine? Como foi essa roupagem que La Fontaine usou para escrever as fábulas? No próximo vídeo vamos falar sobre isso e como a fábula chegou ao Brasil. Quem é o escritor de fábula, o maior escritor de fábula no Brasil? Ok? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar um joinha. Beijinho para vocês e tchau, tchau!